Olá, meus amores, boa tarde. Estamos na segunda aula do dia 17 de novembro de 2020 e nossa aula de História. Esse assunto não tem livros de vocês, tá? Eu colei essa tarefa aqui no caderno de vocês, certo? E não lembro se foi no caderno de desenho, eu acho que foi, tá? Vocês olhem lá, mas a explicação daqui é um pouquinho diferente desse texto aí, mas também sobre esse assunto, tá? Porque quinta-feira é dia da bandeira, mas como não temos aula de história, eu vou explicar logo hoje, tá bom? Então, quinta-feira, dia 19 de novembro, é dia da bandeira do Brasil, tá? Nossa bandeira é o símbolo da nossa pátria, é a bandeira do Brasil que representa o nosso país. Então, se você está num outro país e você não sabe falar uma língua, mas se você tiver com alguma coisa que tenha segurando a bandeira do Brasil, a pessoa já sabe, é do Brasil, tá certo? Então, as pessoas se identificam através das bandeiras. E as bandeiras representam os países. Então, a bandeira dos Estados Unidos, todo mundo já sabe, da Rússia, da Inglaterra, da Espanha, cada um tem a sua bandeira, tá certo? Então, a nossa bandeira é a que representa o nosso país, é o símbolo da nossa pátria. Pátria é o país que a gente vive, tá bom? Então, aqui, vou ler primeiro o que está aqui e depois as outras coisas que eu coloquei além disso. Olha aqui, ó. 19 de novembro, dia da bandeira. Linda bandeira do Brasil, com as cores da pátria amada, verde, amarela, branca e azul anil. Azul anil é um azulzinho mais escurinho, tá bom? Então, aqui, ó. Comemoramos em 19 de novembro o dia da bandeira. A bandeira é o símbolo da nossa pátria. O que é pátria? Pátria é o país, tá? O nosso Brasil é a nossa pátria. É o local onde nós nascemos, onde nós vivemos, tá bom? Suas cores são verde, amarelo, azul e branco. São também símbolos do nosso país o selo nacional, o brasão das armas e o hino nacional. Ó, o selo nacional é quando se manda uma correspondência no correio, vai um carimbozinho com o selo nacional, então com um adesivozinho dizendo que é do Brasil, tá bom? E as armas é aquele brasão que tem as armas da Polícia Militar, não, do Exército, tá? Depois eu vou mostrar vocês mais embaixo. E o nosso hino nacional, que é aquele da independência. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Todo o jogo, toda a comemoração oficial se canta o hino nacional, tá bom? Então, esses são alguns dos símbolos nacionais. É a bandeira, o brasão, o selo e o hino nacional. São 4 principais símbolos, tá bom? Vocês vão aprender um pouquinho mais detalhado isso lá no segundo e terceiro ano. Eu só falei para vocês entenderem um pouquinho quando vocês verem e não ficarem sem saber o que é. Então, aqui. Usamos o selo nacional nos diplomas, no certificado, certo? Expedidos por escolas oficiais e em documentos oficiais. As armas nacionais são representadas por escudo, né? Pelo brasão das armas. Então, aqui, ó, vocês vão pintar a bandeira do Brasil. Aqui, verdinho, amarelo, essa partezinha azul e essa de dentro é branca. Aqui você pode pintar de marrom, de laranjinha, a cor que você quiser, tá bom? Vou deixar a sua tarefa bem linda. Agora, na próxima folha, eu vou botar aqui, ó, preste atenção. Ah, tio, o que é isso? Isso aqui não vai cair na prova, não. É só botei para vocês entenderem um pouquinho, já que a gente tá falando de bandeira, tá? Olha só, antes do Brasil ser governado por um presidente, era governado por quem? Por um príncipe, pelo imperador, por um rei, né? Dom João foi embora, deixou seu filho Dom Pedro morreu, entrou seu filho Dom Pedro II, certo? Na época dos reis, dos imperadores, o Brasil tinha essa bandeira aqui, ó. Tinha até uma coroa para representar o reinado de Portugal, tá? Então era aqui, ó. Algumas cores são parecidas, verde e o amarelo, né? Algumas coisinhas azuis, mas não é igual. Quando o Marechal Deodoro da Fonseca, lembra que eu falei semana passada? Dia 15 de novembro de 1889, expulsou, ó, Dom Pedro II, mandou embora daqui do Brasil. O que aconteceu? Eles foram embora, ele passou a ser presidente. Não se governava mais por imperador, nem rei, nem príncipe. Era por um presidente, tá? Então ele disse, eu não quero essa bandeira aqui de Portugal, não, que ele não vai mandar mais em nada aqui. Se sou eu que vou mandar aqui agora, vou cuidar do Brasil, eu vou mandar fazer uma bandeira também. Então, ó,
mudou para essa aqui, tá? Então aqui, bandeira na época do governo de Dom Pedro, né? A bandeira na época que Dom Pedro governava, e aqui a bandeira na época que o Marechal Deodoro da Fonseca passou a governar. Então, ó, tá vendo? Ó, a diferença, tem algumas diferenças, tá? Então, bandeira de Portugal, que governava aqui, né? Que era, não é a bandeira de Portugal, o país não. É a bandeira dos portugueses que estavam aqui. Então eles fizeram dizendo que o Brasil pertencia a Portugal. Essa coroa aqui significa que é do rei, tá? Então se o rei é de Portugal, o Brasil pertencia a Portugal, tá? E essa daqui que Brasil é Brasil mesmo e não tem quem manda nele, é Brasil, tá certo? Olha aqui, os símbolos nacionais que citou lá no texto é esse aqui, ó, o selo, que é um adesivo que se coloca nas cartas e correspondências. A bandeira, que é essa daqui, que a gente já conhece. Ó, as armas nacionais, tá? E o hino nacional, que a gente também já falou. Isso aqui não vai cair na prova não, só botei só para vocês saberem um pouquinho. Em cerimônias e eventos esportivos, documentos importantes e localidades oficiais, esses símbolos são representados no Brasil, representam o Brasil. Por isso, devem ser respeitados por todos os cidadãos. Então, todos nós devemos respeitar isso aqui. São os símbolos nacionais que nos identificam como nação, como pessoas que compartilham uma mesma terra e uma mesma língua, tá? Que quer dizer que nós vivemos no mesmo país, falamos a mesma língua, tá certo? Então a gente tem que representar o nosso país lá fora de forma respeitosa, de forma organizada, tá bom? Então agora a gente vai falar um pouquinho da nossa bandeira. Aqui, ó, o significado de cada cor da nossa bandeira. As cores da bandeira são verde, amarelo, o azul e o branco desse tracinho aqui e das estrelinhas, tá? O verde, gente, representa toda a parte de floresta, tudo que é verde do nosso Brasil, tá? Então o verde está representando todo o verde, todas as plantas, todas as matas, todas as árvores, tá bom? É representada nesse verde aqui. O amarelo, certo? Representa as riquezas naturais que são encontradas, o ouro, o ferro, os minerais em diante, que você lá na frente vão aprender o que é isso, tá? Então são nossas riquezas. O amarelo relembra ouro, tá? O azul representa os rios brasileiros e o nosso céu lindo e maravilhoso, tá? Está sempre azulzinho, as águas do nosso mar, dos nossos rios são sempre clarinhas, azulzinhas, clarinhas, tá certo? E o branco significa a paz, tá? Que nosso país, graças a Deus, apesar de ter muito gente praticando violência, assaltando, matando, essas coisas, mas graças a Deus o nosso país é um país que não tem guerra, como muitos países que tem aí, que são bombardeados, gente matando gente muito, assim, é muita guerra, muita coisa. Graças a Deus nosso país não tem isso, tá? Então a gente deve agradecer todos os dias. Obrigada, Senhor, pelo meu país. Que continue essa paz, tá? Não é uma paz completa, mas temos paz, sim. Tá certo? Principalmente quando a gente tem, ó, Deus no nosso coração. Tá bom? Então, ó, preste atenção. Essas estrelas aqui representam todos os estados do nosso país, todos que formam todo o Brasil. Ó, Paraíba, Recife, Paraíba, Pernambuco, Natal, Fortaleza, Rio de Janeiro, São Paulo, todos essas cidades, esses estados todinho, tá? E essa sozinha aqui representa o quê? Distrito Federal, que é onde fica lá o governador, ou o presidente, tá? Não passa aquele local onde tem a presidência da República, onde o presidente fica, né? Tem aquele monumento bem bonito. Pronto, lá é o Distrito Federal, fica lá em Brasília, tá? Então por isso que ela fica separada, porque aqui é o centro do poder. É o centro onde fica o comandante geral de toda a nação, no caso, o presidente, tá bom? Então as estrelinhas soltas representam os estados brasileiros. E essa sozinha representa o Distrito Federal, onde fica o governo federal, nosso presidente, seja ele qual for, tá bom? Então vamos para cá. Depois que vocês assistirem tudo isso aí, tá? Vocês vão pegar o caderninho de casa de vocês, vão copiar isso aqui direitinho e diz assim:
Que símbolo representa a nossa pátria? Qual é o símbolo que representa a nossa pátria? A nossa bandeira do Brasil. Então, bandeira com letra maiúscula, Brasil também com letra maiúscula, tá? Então, bandeira do Brasil, tá? O dia se comemora, ó, o dia da bandeira. Então, ó, dia 19 de novembro. Tá bem aqui, ó, 19 de novembro, tá? O outro. Quais as cores da bandeira e seu significado? Então, você vai, quais são as cores da bandeira? Você vai botar aqui as cores e aqui o significado, tá? Ó, cor desse lado, significado desse. A outra cor desse lado, significado desse. Então, aqui, verde representa as matas. O amarelo representa as riquezas. O azul representa o céu e os rios. E o branco representa a paz. Não tem o que fazer. Não precisa copiar tudo aquilo que está ali, não. Então, vamos repetir. Verde, as matas. Amarelo, as riquezas. O azul, o céu e os rios. E o branco, paz. Somente, tá? O que representa as estrelas? Os estados do Brasil. Somente isso. Estados do Brasil. Escreva a frase que está dentro da bandeira. Vamos voltar lá? O que está escrito aqui? Ó? Ordem e progresso. O que significa isso? Que ele seja um país de ordem, todo organizadinho, e que ele prossiga, que ele cresça cada vez mais. Então, ordem e progresso. Nosso país tem que ter ordem, não pode ser um Brasil sem ser coordenado, sem ser orientado, tá? E progresso porque ele cresça cada vez mais, economicamente, em todas as áreas que existem dentro do nosso país, tá bom? Então, é só copiar, porque isso aqui é assunto de prova, tá? Então, beijo e até a próxima aula.